Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa quinta-feira, 24 de fevereiro, 10h27 da manhã, aqui na Espanha, no Brasil, 6h27 da manhã. O mundo amanhece com uma série de bombardeios em território ucraniano, promovido pela Rússia. Todos os informativos dão conta dessa guerra tão propalada. Guerras não são boas, gente. Vidas serão perdidas. A BTC segue acumulando muito forte. A gente está testando a base desse nosso retângulo de acumulação. Efetivamente é uma oportunidade épica de fazer um preço médio, né, dentro dessa acumulação, já que a gente está testando aqui a aresta inferior desse grande retângulo de acumulação. Mas a gente sabe que a BTC volta, mas vidas não voltam. A situação agora está se consumando. O mercado meio que já precificou essa invasão russa, incursão russa sobre o território ucraniano. Eu acho que o mundo devia dar mais atenção à declaração do Xi Jinping do que a essa invasão já consumada da Rússia sobre o território ucraniano. É nítido, para quem acompanha a geopolítica mundial, que o Xi Jinping está preparando o território para promover a mesma conduta em relação a Taiwan. Esse discurso, esse mimimi do Xi Jinping é para preparar o terreno para invadir Taiwan. Condenar o Ocidente, condenar a OTAN, os Estados Unidos, por se imiscuírem numa questão que o Xi Jinping considera interna do povo russo, é um discurso absolutamente aplicável ao seu imbróglio com Taiwan. Então o mundo já vai perceber que a gente está diante de uma movimentação muito similar, que vai acabar se desdobrando com a China em relação a Taiwan. Mas isso aí fica para o futuro. Vocês vão lembrar desse vídeo. Mas enfim, gente, eu sempre reporto aqui no canal que a gente tem que comprar ao som dos canhões e vender com cheiro de flores. O que está acontecendo agora no mundo? Bombas estão explodindo, literalmente, né? Aqui no New York Times tem até uma câmera ao vivo nos arredores de Kiev com o som das incursões russas. Mas enfim, e vender ao som dos flautistas. O que a gente está presenciando nesse momento? O teste, o estresse das lowers, dessa grande grade de expansão logarítmica exponencial da BTC. A gente agora voltou a testar a penúltima lower. Estamos testando nesse momento a aresta inferior desse retângulo de acumulação. É uma oportunidade épica. Muitos aqui vão dizer: pô, Renato, você está falando dessa acumulação há tanto tempo, mas a gente está acumulando há muito tempo. Essa acumulação, esse retângulo de acumulação vai durar pelo menos mais uma semana ou duas. Vamos ver quantas barras aqui a gente vai durar nesse retângulo para guardar a proporcionalidade temporal em relação às acumulações anteriores. Vão ser pelo menos mais 16 barras de um dia, ou 2 semanas e um dia. Então a gente tem que aproveitar esses períodos de teste da base desse retângulo de acumulação para poder fazer um bom preço médio de embarque e acabar ficando dentro de um aporte, ficando com um preço médio saudável. Eu sempre reporto aqui no canal que a dominância da BTC ela costuma disparar, já que a BTC cai menos que as outras altcoins, que caem muito. Então, nesse momento, algumas altcoins estão dando pontos de entrada sem precedente. Kusama beijando os $100, TRX perdendo 0.060. Vamos ver quem mais, vamos ver a DOT. A DOT nesse momento abaixo de $15. Gente, esses patamares são absolutamente insustentáveis. Então,
comprem ao som dos canhões e vendam com cheiro de flores nas ruas. Eu lamento informar que pela reação da China, muito provavelmente a gente vai ver uma movimentação similar da Rússia em relação à Ucrânia com a China em relação a Taiwan. Esse discurso do Xi Jinping é típico de quem vai fazer o mesmo em relação a Taiwan. Mas isso pode demorar 1, 2 ou 5 anos, mas a gente vai presenciar e isso vai gerar oportunidades de compra lá na frente. Guerras não são boas. A BTC volta, vidas não voltam. Mas se existe um momento para comprar ativos altamente voláteis, o momento é esse. É ao som dos canhões, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto para analisar XRP, ADA, Shiba Inu e a tríade do metaverso, Mana, Sandigala, que estão dando pontos de entrada sem precedentes. A Matic também, agora a 1,30. A Matic há uma semana atrás estava quase $2. Mas enfim, pessoal, as oportunidades estão se abrindo. Eu ouso afirmar que a gente não vai ficar nesse patamar por muito tempo. Daqui a pouco eu volto. Grande abraço e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco.